Boa noite, pessoal. Há 2 semanas a gente terminou uma série bastante intensa emocionalmente e de crescimento para todos nós. E eu continuo conversando com pessoas ainda a respeito do que nós aprendemos juntos aqui. E fiquei pensando bastante no assunto que eu gostaria de dividir com vocês nessa noite. E ele tem, de certa forma, uma relação direta com o que a gente aprendeu naquela série, mas o que eu tenho escutado de muitas pessoas são 2 situações complementares. Algumas pessoas se sentem muito distantes da vontade de Deus. Algumas pessoas com as quais eu converso, elas estão muito longe, talvez alguns até experimentaram um pouquinho da vontade de Deus quando criança, num envolvimento de uma igreja ou de uma família que buscava Deus, depois abandonaram e se sentem assim muito distantes dos caminhos de Deus, da vontade de Deus, e percebem que suas vidas estão numa situação caótica e sem rumo, a pessoa não sabe o que fazer, está completamente perdida porque se sente muito longe. Eu falo, nem sei o que eu tenho que fazer. Então essa é uma situação. Uma outra situação bastante comum, quando eu converso com pessoas, são pessoas que vêm e vão no caminho. Até conhecem muito da verdade, da palavra de Deus, e oscilam de acordo com os momentos e as circunstâncias da vida. Como? Quando as coisas estão bem, aparentemente você não precisa de Deus, você dá conta do recado, você está empregado, você tem um salário suficiente para te manter, você está bem no seu casamento naquele momento, ou nos seus relacionamentos. Então, talvez sua relação com Deus dá uma esfriada, você começa a se distrair, começa a já não vir mais tanto à igreja, não preciso, estou bem, e deixa de procurar fazer o seu devocional, ler a palavra, aprender mais. A sensação é de que você já entendeu, portanto, não tem mais muito o que fazer. Mas aí a pessoa começa a se distrair com os ruídos à nossa volta, né, que são constantes, as distrações, os problemas, as crises. A pessoa começa a se distrair, daqui a pouco ela sai da rota. E preste bem atenção, é impressionante, eu estudei engenharia civil, e assim, se 2 retas paralelas, elas caminham para o mesmo lugar, mas se você tiver uma variação angular, por menor que seja, se seu caminho é esse, seu objetivo é lá, mas se você fizer uma variaçãozinha muito pequena, quanto mais o tempo passa, mais longe você fica do seu destino, e no caso que nós estamos aplicando nessa mensagem de hoje, da vontade de Deus. Você começa a sair um pouquinho, depois mais um pouquinho, depois mais um pouquinho, daqui a pouco você está distante de novo, até você perceber que a sua vida está de ponta cabeça, e aí você quer voltar de novo. E isso tem sido uma constante na vida de muita gente. E eu lamento muitíssimo que isso aconteça, porque a lição que nós vamos aprender hoje nos solidifica nesse caminhar, vai nos mostrar a maravilha que é você seguir firme em todas as situações da sua vida. Então, para ajudar vocês e a nós mesmos a sabermos o que fazer quando a gente se sente fora da vontade de Deus, quando a gente sente que a vida não está engrenando, quando a gente sente que a gente se esforça, tem dias que a gente consegue ser melhor, tem dias que a gente não consegue, e tem dias que o pecado e a tentação passam batido, tem dias que você cede à tentação, e aí você fica perdido, e você dificilmente se sente no centro da vontade de Deus. Naquele caminho que parece que você... É só você relaxar que você vai andando sozinho, que as coisas à sua volta não é que ficam perfeitas, mas elas fazem sentido, e elas cooperam para o seu bem, mesmo as dores. Essa sensação é a sensação que todos nós deveríamos ter. Todos nós, sem exceção. Os que conhecem a Jesus deveriam ter essa sensação de estar num caminho
dentro da vontade de Deus, sentindo que as coisas ao redor cooperam para o bem. Mas nem sempre isso acontece, é por isso que a gente precisa falar desse assunto. E eu não quero perder o seu tempo, nem o meu tempo, eu vou ser bem direto e tentar ser o mais claro possível para poder ajudar a todos aqueles que estiverem, porventura, necessitando voltar para o centro da vontade de Deus, ou aqueles que às vezes estão, às vezes não estão, e estão precisando tomar um rumo de verdade, sentir que a vida de vocês está caminhando. É para isso que nós vamos dividir as palavras desse livro nessa noite. E eu vou começar com uma afirmação incômoda, mas muito importante. Você que quer fazer uma leitura de si mesmo e da situação, para ver aonde você está em relação à vontade de Deus, e como você pode trilhar esse caminho da vontade de Deus, você precisa fazer uma coisa muito importante. O primeiro passo para o retorno para o centro da vontade de Deus começa comigo e não com eles. O primeiro passo para o retorno, que é o nome dessa mensagem, para o centro da vontade de Deus, começa comigo e não com eles. O que eu quero dizer com isso? Sempre nós queremos achar um culpado para o que está acontecendo conosco. Sempre. E o culpado nunca está no espelho. O culpado é sempre alguém. Isso só aconteceu por causa disso e disso. Não, porque meus pais, porque meu patrão, porque a situação, porque a crise. A gente sempre tenta achar alguém para culpar, para apontar o dedo, para justificar a sua falta de persistência no caminho do Senhor, ou justificar o seu pecado. A gente sempre quer apontar um culpado. Então Jesus, ao lidar com esse tipo de situação, Jesus foi muito direto. Então essa é a primeira lição que a gente vai aprender hoje. Nós vamos ler um trecho onde Jesus quase que fala assim, olha, você quer ficar no centro da vontade de Deus? Primeira coisa, vai olhar no espelho, olhe para você mesmo. A mudança começa com você. Esquece o outro. Esquece o outro. Isso, vou ler um trecho que está lá em Mateus, Jesus falando para os seus discípulos, ele foi muito direto, agressivamente direto. Jesus falou o seguinte, para os discípulos dele, aqueles seguidores mais próximos, ele falou assim, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está na frente do seu olho? Precisa ser mais direto do que isso? Por que você fica olhando, mas fulano, não sei o que, mas também, aquele líder, eu vi, porque aquela pessoa, por que você fica reparando no outro, no que o outro faz, quando tem uma viga? Olha, Jesus está falando entre a diferença entre um cisco e uma viga. Como é que você fica reparando na viga no olho do outro, criticando o outro, para tentar fugir de você encarar a verdade, quando na sua frente, no seu olho, tem uma viga tampando a sua visão, você não está enxergando. Olha primeiro para você. É isso que Jesus fala a seguir. Como que você pode dizer para o seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando tem uma viga no seu? Hipócrita, Jesus. É Jesus que está falando isso, não sou eu. Jesus fala, hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente. Você vê que, de uma certa forma, até tem uma relação com o que a gente falou na outra série sobre máscaras. Tira a venda do seu olho, tira a máscara, tira o que está te impedindo de ver claramente. Olha para você, olha para você. Você quer voltar para o centro da vontade de Deus? O primeiro lugar é você olhar para o espelho, olhar para o que você tem feito. E para de culpar os outros, olha para o que você tem feito. As tentações que você tem cedido, as coisas boas que você tem deixado de fazer, olha para você, para você. Então, são duas coisas que nós vamos aprender hoje de forma bem consistente. Então, a primeira coisa, para você voltar para o centro da vontade de Deus, começa com uma autoanálise corajosa. O que eu quero dizer com isso? Você olhar para si mesmo sem nada que te impeça de ver a verdade. Olhar para você mesmo com verdade, sem desculpas. Sabe quando alguém está viciado em algum tipo de
coisa, seja alguma coisa química, seja pornografia, seja sexualidade. Quando alguém está viciado, está acostumado a fazer alguma coisa, tem um hábito repetitivo, sempre é difícil você se libertar. Não é uma coisa que, normalmente, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. É uma coisa que precisa ser trabalhada. Então, lide consigo mesmo dessa forma. Olha, minha tendência é sempre pecar nisso, minha tendência é sempre deixar de fazer isso, minha tendência, eu preciso trabalhar isso na minha vida, eu preciso reconhecer, eu preciso fazer uma autoanálise corajosa, sem máscaras, sem disfarces, olhar para mim mesmo com coragem. Olha, eu sou fraco aqui, né? Que eu caio nessa tentação, eu erro aqui, eu não cumpro o que eu falo que eu vou fazer, eu desobedeço, eu brigo, eu sou nervoso, eu sou isso. Faça uma autoanálise. E a segunda coisa que você precisa fazer é fazer uma declaração de dependência. Isso nós vamos estudar com mais calma daqui a pouquinho. Mas é uma declaração de dependência. Se a parte da sua vida que está fora dos trilhos for o seu casamento, ou as suas finanças, ou o seu relacionamento no trabalho, ou no seu relacionamento com a igreja, ou no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, filhos rebeldes, ou um vício, se a parte da sua vida que estiver fora dos trilhos, tiver qualquer relação com qualquer dessas coisas, a primeira coisa que você precisa fazer, ou a segunda coisa, porque nós já falamos a primeira, a segunda coisa que você precisa fazer é declarar a sua dependência, declarar que você precisa de ajuda. Para de ser orgulhoso. Para de achar que, quando eu quiser eu paro. Para de falar isso para você mesmo, é mentira. Não para, já passou o tempo, você caiu de novo, você fez de novo, você errou de novo, você deixou de fazer o bem de novo. Faça uma declaração de dependência honesta. Fala, olha, eu preciso de ajuda para poder ficar no caminho. Eu preciso de ajuda. Isso é a principal coisa. Às vezes que eu atendo pessoas, eu atendo pessoas há cerca de 20 anos, até muito antes da capela, 90% das pessoas que vêm falar com a gente, que é pastor, 90% das pessoas vêm porque já estão na pior. 90% vêm porque a coisa já desandou. Raramente, eu acho que eu estou sendo otimista com 90%. Raramente a pessoa marca um horário para conversar, para celebrar. Estou muito feliz, pastor. Nossa, eu precisava repartir isso com o senhor. Estou muito feliz. Nossa, meu casamento está... Mas acontece, claro que acontece. Mas 90% das vezes a coisa já desandou. Você já não prestou atenção lá atrás. Você já deixou o negócio chegar num ponto que agora só um milagre. Né? Isso é uma coisa que acontece muito com a gente. Das 90% das pessoas que vêm assim, 70% acham que a culpa é de alguém. Ou 60%, 70% acham que a culpa é de alguém. Não, eu estou nessa situação por causa de alguém. E talvez 30% desses 70% vão sair de um atendimento e não vão fazer absolutamente nada. Vão escutar a verdade, vão escutar o que os traria para dentro da vontade de Deus, vão concordar, vão acenar a cabeça que concorda, mas vão voltar a continuar fazendo as mesmas coisas. Fica impossível, nesse caso, alguém poder ajudar. Reconheça que você precisa de ajuda. Em alguns momentos, você vai precisar ouvir de alguém, de um líder, não estou falando apenas de mim, talvez de um psicólogo, de alguma pessoa do seu grupo que ama você de verdade, que não está competindo com você. Talvez você vai precisar de um tempo com Deus, a sós com Deus, para ouvir da palavra de Deus o que você precisa fazer. E fazer. Esse é o grande desafio. Hoje eu quero mostrar uma história para vocês, um trecho da história de Salomão, muito interessante e muito enriquecedor para esse assunto que nós estamos conversando. Foi curioso, a Adiloar aqui no momento de ofertas também
compartilhar umas palavras de Salomão, que escreveu Provérbios, também escreveu Eclesiastes, mas essa palavra está lá no livro de Crônicas, e conta de um momento muito especial na vida do povo de Israel. Isso foi cerca de 1004 anos antes de Jesus Cristo. Era a época de ouro do povo de Israel. Salomão era o rei mais importante da terra, o homem mais rico da face da terra, mais bem-sucedido de todos e o mais sábio de todos. Os reis vinham de outras nações, do Egito, tudo vinham aprender com Salomão. Então esse homem tem muito a nos ensinar, porque é um homem que teve tudo, experimentou de tudo. E as reflexões e as ações de Salomão têm muito a nos ensinar. E ele lida com essa situação que nós estamos conversando de uma forma brilhante. Salomão recebeu uma missão do pai dele, Davi, o rei Davi, de construir um templo de adoração a Deus. Não é o templo que está lá em São Paulo, isso é 1004 anos antes de Jesus Cristo. Inclusive, depois que esse templo foi destruído, era para ele nunca mais ser reconstruído, porque Jesus veio para acabar com essa tradição templária e de sacrifícios, etc. Enfim, mas isso é um outro assunto para um outro dia. Nesse momento, existia uma necessidade de um templo de adoração ao Senhor, um lugar onde se guardaria a arca da aliança, que vocês já devem ter lido na Bíblia, já devem ter até visto em filmes, a arca da aliança, que continha um vaso de ouro com maná, que é a comida que Deus enviou no deserto para sustentar o seu povo, tinha o cajado de Arão, dentro da arca também, um pedaço da vara do cajado de Arão, e tinha as tábuas da lei, que Deus deu a Moisés. É isso que continha dentro daquela arca de ouro e tal. Então precisava de um lugar onde essa arca ficaria e onde seria o lugar de adoração. Então Davi juntou todo o material para construir o templo, os melhores arquitetos, artesãos e tudo, e gente que trabalhava com madeira, e Deus deu o plano, o projeto certinho para Davi, mas Davi não conseguiu concluir o templo. Quem ia concluir o templo seria o filho dele, Salomão. E Salomão fez isso. E aí nós vamos ler aqui em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 6, nós vamos ver o que aconteceu no dia da inauguração desse templo. Então, um lugar lindo, maravilhoso. Salomão, no auge do sucesso pessoal, era o rei mais importante, o homem mais sábio, o homem mais rico, a nação poderosíssima, o povo de Deus abençoado, um momento brilhante do povo de Deus, a época de ouro, como é conhecida. Então, nesse contexto, no dia da inauguração do templo, aquele templo lotado de gente, tinha um pátio muito grande, daqui a pouco até a gente vai mostrar uma foto, tinha um pátio muito grande. Nesse contexto, lotado de gente em cima dos muros, embaixo no pátio, Salomão aparece. E é isso que nós vamos ver e como que foi a atitude de Salomão. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 12, se você trouxe a sua Bíblia, abra, faça suas anotações. Se você não trouxe, a gente vai colocar os versículos ali. Inclusive, já estão. Depois, Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, e levantou as mãos para orar. Mas o escritor aqui, de Crônicas, ele dá mais detalhes. Salomão, ele havia mandado fazer uma plataforma de bronze com 2 metros e 25 centímetros de comprimento e de largura. Uma plataforma de bronze quadrada de 2,15 por 2,15. E 1 metro e 35 centímetros de altura, no centro do pátio externo. Pode colocar a foto desculpa.
É uma ilustração, obviamente, é um desenho, porque não tinha drone naquela época, acreditem ou não. E não tinha nem foto, nem nada. Isso é uma projeção pelas ruínas e tal, eles chegaram a essa figura, e também pelo que a Bíblia descreve de como seria o templo. Então, isso é um lugar enorme. Ali é um pátio, no centro do pátio, Salomão mandou construir esse quadrado de bronze, 1,5 metro de altura, talvez isso aqui de altura, no centro. E aquilo ali devia estar tudo lotado, em cima daquela muralha, ali embaixo, tudo lotado de gente para fora, porque todo mundo queria saber da inauguração desse templo. Então a ansiedade devia ser muito grande. O que será que Salomão vai fazer? Né? Um homem tão poderoso quanto ele, o que ele faria, um homem da importância dele, naquele momento, seu primeiro ato diante da inauguração do templo, o auge do sucesso de Salomão. Olha o que diz a Bíblia. Ele ficou de pé na plataforma, depois ajoelhou-se diante de toda a assembleia. Fez isso aqui. Parece uma coisa muito comum, né? Eu fazer isso aqui, talvez não tenha nenhum significado muito profundo, mas um homem como Salomão, um rei, não se dobrava nunca para ninguém. Eles se sentiam os próprios deuses. O rei se sentia Deus. Ele se dizia Deus. Ele não se dobraria para ninguém. Principalmente no auge do sucesso, no auge da fama, no auge das bênçãos. Jamais. Isso deve ter causado naquele povo um constrangimento que eu creio, e a Bíblia não diz, mas eu creio que todo mundo deve ter caído de joelhos na mesma hora. Porque um rei se abaixando, se ajoelhando, já significa de cara que ele não se considera o Todo-Poderoso, que existe uma autoridade acima da dele. Era esse o recado que ele estava dando quando ele se ajoelhou na frente de todas as pessoas. Então, antes dele abrir a boca, antes dele pronunciar qualquer palavra, ele causou um impacto em todo mundo com a atitude que ele fez, com a atitude corporal dele. Ele reconhecia que existia uma autoridade superior. Levantou as mãos para o céu e orou. Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Eu reconheço, né, isso diria Salomão, que tu guardas a tua aliança, aquilo que o Senhor combina, o Senhor guarda na tua aliança de amor com os teus servos. Que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Deus, eu estou experimentando na minha vida, e eu sei, do alto dos meus tantos anos que tinha Salomão, eu sei que o Senhor guarda a sua aliança com o seu povo, aliança de amor. Eu sei disso. Para aqueles teus servos que te servem de todo o coração. Eu já vi isso acontecer centenas de vezes. O Senhor abençoa mesmo. Tanto que a nossa nação está super próspera, super abençoada. Cumpriste a promessa, a tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Com a tua boca prometeste e com a tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. Olha, se nós estamos aqui hoje inaugurando essa maravilha, essa suntuosidade, se o nosso povo tem sido tão abençoado pelo Senhor, essa foi uma promessa que o Senhor fez para o meu pai, Davi. Nós estamos vendo com os nossos olhos o cumprimento das tuas promessas. E aí, Salomão faz uma oração maravilhosa que eu sugiro que vocês leiam em casa, porque é longa, mas, em resumo, ele diz o seguinte: Deus, habite nesse templo, abençoe o seu povo. Olha o que ele fala na oração. Quando nós pecarmos, Senhor, disciplina-nos.
perdoa-nos, mas não nos abandone. E se fraquejarmos, e por causa disso formos atacados pelos nossos inimigos, perdoa-nos e não nos abandone. Isso um rei todo-poderoso, se dirigindo àquela imensidão de gente que cria no mesmo Deus, que estava vivenciando as bênçãos de Deus naquele momento. Mas aí ele faz uma parte da oração, é surpreendente. De alguma forma, Salomão ora pelos outros povos, não só pelo povo de Israel. Ele ora pelos outros povos que incluem a gente, aqueles que nem haviam nascido ainda. Lá no versículo 32, Salomão diz o seguinte: quanto ao estrangeiro, que não pertence ao teu povo de Israel, quando ele vier e orar, naquela época, voltado para esse templo, ouve, Senhor, dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, te respeitem, te honrem, como faz Israel. Sabe aquele povo lá de Londrina, lá que eventualmente vai frequentar uma igreja lá esquisita, que tem umas luzes estranhas e tal, chamada capela? Aquele povo, Deus, quando eles fizerem o pedido de todo o coração, mesmo que eles não pertençam ao povo de Israel, aquele povo escolhido, e se atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos te conheçam e te temam, como faz Israel, faz com que eles, quando orarem, o Senhor ouça também. O Senhor ouça a oração deles. Imagina o tamanho da confiança em Deus que Salomão tinha, para poder orar por outros povos que nem ali estavam representados, por todas as épocas, né? E como eu disse, ele estava num momento de extrema prosperidade. O que acontece com a gente? Normalmente, eu e você, nós declaramos a nossa dependência de Deus quando já não há mais nada o que fazer, ou quando parece impossível, quando as coisas já não estão bem, quando estão caóticas. Nessa hora, é fácil. Senhor, por favor, socorro. Sabe o que isso quer dizer? Sem que as palavras precisam ser ditas. Isso quer dizer que você trata Deus como um plano B na sua vida. Falei que eu ia ser direto. É exatamente isso que quer dizer. Deus é o plano B. A sua vida tem um plano A, que é aquilo que você imagina, aquilo que você deseja, aquilo que você vai fazendo. Quando dá errado, socorro, Deus, me ajuda. Enquanto a gente tratar Deus como plano B nas nossas vidas, a gente não vai retornar para o caminho. Nós não vamos estar do centro da vontade de Deus. Eu lamento ter que ser tão direto assim, mas enquanto a gente tratar Deus como quando der errado, eu me ajoelho e declaro minha dependência, Deus vai te cuidar de você, vai. Mas você vai voltar, daqui a pouco você vai estar lá de novo. Porque Deus precisa ser o plano A da sua vida, para que você se sinta no caminho. Para que você retorne e se sinta no caminho. Deus precisa ser o primeiro plano. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Bom, acabou esse dia aqui, todo mundo foi para casa, despediu, foi um dia emocionante. E aí Salomão dormiu e durante a noite Deus falou com Salomão. Já no capítulo 7, versículo 11, quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que tinha em mente realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Mais ou menos como se Deus tivesse falado para Salomão: Salomão, eu escutei a sua oração, eu vi o seu coração humilde, então eu escolhi
esse lugar como lugar de adoração. Esse templo tem a minha bênção como lugar de adoração. E aí, olha como Deus dá um recado para Salomão e para nós também. Olha que impressionante. Deus fala assim: se em algum momento acontecer de eu fechar os céus para que não chova, ou mandar que os gafanhotos, devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se em algum momento, pela desobediência, pelo pecado, se em algum momento eu precisar permitir que coisas ruins aconteçam com o meu povo, Salomão, quer dizer, Deus está fazendo uma associação direta, de assim, quando há infidelidade, a bênção e proteção se afastam. E às vezes, as circunstâncias vão chegar e vão machucar profundamente. É mais ou menos isso que Deus está falando. Então, se acontecer isso, no dia que acontecer isso, que a praga chegar pela desobediência, vamos combinar o seguinte, Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Promessa de Deus. Se acontecer a desobediência, a fuga, e está lá longe, se você naquele momento se humilhar e corrigir os seus maus caminhos, largar os seus maus caminhos e voltar, eu não só os perdoarei, mas curarei a sua terra. O que quer dizer isso? O abençoarei. Curar a terra para aquele povo que era agricultor era abençoar a terra, que ficasse fértil, que nascesse tudo que fosse plantado. É isso, é uma promessa de Deus. Então, quais são as lições muito importantes desse texto? Se já não bastasse o que nós já ouvimos, né? Há uma correlação direta entre desobediência e problema. Há uma relação direta no texto entre problema, entre desobediência e problema. Está claro isso aqui. Segunda coisa que está claro, a declaração de dependência de Deus, o fato de você se humilhar, pedir perdão, reconhecer o seu erro, reconstrói o relacionamento com Deus, te traz de volta para o caminho. A terceira coisa é que a obediência traz bênção. Está claro no texto, a obediência traz bênção. Se afastar dos seus maus caminhos e buscar os caminhos de Deus, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Está claro? Está claro. Eu acho que está muito claro isso. A gente até estava no caminho, mas aí você começou a olhar para o lado, e foi indo, e aí Deus deixou de ser prioridade. Os problemas aconteceram, não é coincidência. Não é coincidência. Eu não sei qual que é a realidade de cada um de nós no dia de hoje. Mas as duas coisas que eu disse no começo, talvez agora fiquem mais claras. Você quer retornar para o centro da vontade de Deus? Você quer retornar para o caminho de Deus? Para aquele caminho que foi desenhado para você? Porque Deus, nós falamos isso muito na outra série, Deus não criou ninguém por acaso. Deus tem um plano para a vida de cada um plano específico para você, com as suas características. Esse é o caminho seu. Você quer se sentir nesse caminho, voltar para esse caminho, retornar, caminhar e seguir e não sair mais? Duas coisas. Comece fazendo uma autoanálise honesta e corajosa. Olhe, escreva o seu pecado. Reconheça a sua desobediência e o seu pecado e o seu erro. Então, passe para o passo número 2. Faça uma declaração de dependência
de Deus. Declare a sua dependência de Deus. Arrependa-se. Humilhe-se diante de Deus. Afaste-se dos seus maus caminhos. Peça ajuda. Não tenha vergonha, não tenha medo. Peça ajuda de líderes, amigos, da palavra de Deus, de pastores, psicólogos. Peça ajuda. Peça ajuda. Não tenha vergonha. Declare que você precisa de ajuda. E o maior sinal de arrependimento que você pode dar quando você for conversar com alguém, com a sua esposa, ou com o seu marido, ou com seus filhos, ou com seus líderes, o maior sinal de arrependimento está nas suas atitudes, mais do que nas suas palavras. É o gesto. Humilhar não é falar apenas, é o gesto. Eu não digo que ninguém associe isso com ajoelhar-se diante de alguém. Não, ajoelhar-se diante de Deus. Mas o gesto de generosidade, o gesto que demonstra arrependimento na sua casa, no seu trabalho, seja onde for que você estiver vivendo alguma crise. E a promessa de Deus, feita para Salomão há 3.000 anos, é a mesma promessa, porque Deus é o mesmo. Vocês creem que Deus é o mesmo? Sim, Deus é o mesmo. Deus de Salomão é o nosso Deus. O Deus daquele templo é o Deus desse templo. É o mesmo Deus. O que ele disse há 3.000 anos tem o mesmo valor hoje. Então, a promessa de Deus para você, eu quero que você repita essas palavras junto comigo. A promessa de Deus, que Deus tem para você é a seguinte. Coloca, por favor, o próximo versículo. Eu quero que você coloque o seu nome nesse versículo, como se Deus estivesse falando com você nesse momento. Nós vamos ler juntos, onde tiver o tracinho, você vai colocar o seu nome. Eu vou colocar o meu, Paulo. Vamos ler todo mundo junto? Essa tela está melhor. Vou ler aqui. Se você, Paulo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, Paulo, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Dos céus eu o ouvirei. Isso é para você, meu irmão, isso é para mim, isso é para nós, a cada dia, a cada manhã. Se você reconhecer, é interessante, ele diz ali, você, Paulo, que se chama pelo meu nome, quer dizer, você diz que é meu seguidor, se você for o meu seguidor de verdade, é isso que você vai fazer. Você, João, José, seja lá qual seja o seu nome, se você for um seguidor mesmo de verdade, é isso que você vai fazer. Vamos ler de novo? Isso é para você, tá? E para mim. Se você, Paulo, ama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, Paulo, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Amém. Você quer voltar para o caminho? É isso que você precisa fazer, meu irmão, sem medo de ser feliz. Se humilhe diante de Deus, reconheça o seu erro, peça perdão, peça ajuda e comece uma mudança na sua vida. Que aí Deus vai fazer o que lhe pertence, que é cumprir a sua promessa, de nos perdoar os pecados e curar a nossa terra. Amém? Vamos orar? Paizinho, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo exemplo de Salomão, um homem tão poderoso, que declarou a total dependência do Senhor, que nos ensinou essa lição tão importante, Pai, de que nos bons e nos maus momentos nós precisamos reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, que nós dependemos de Ti, que nós precisamos, Senhor Deus, seguir os Teus caminhos, viver em obediência, para que a nossa vida seja, nossa terra seja curada, para que nossa vida seja abençoada, Senhor Deus. Ajude-nos, Pai. Ajude aquele que está bem distante, que está lá longe,
que nem conseguem enxergar o caminho, ajude-o, Senhor Deus, a voltar aos teus caminhos, Pai. Ajude-o a voltar a ter uma vida de obediência, ajude a voltar e se humilhar do seu pecado, reconhecer o seu erro, Senhor Deus. Ajuda essa vida, Pai. E aqueles que estão dentro e fora, alternando momentos da vida, por favor, traga-os de volta também, Senhor Deus. E solidifica essa ideia na nossa mente, Pai, que o Senhor é o nosso plano A. O Senhor é o nosso plano A. Nós vamos buscar o Senhor de todo o coração, com toda certeza, Senhor Deus, de que as demais coisas nos serão acrescentadas, porque essa é a Tua promessa. Em nome de Jesus. Amém. Desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criastes os céus e a terra, me rendo a Ti. Antes do meu pecado, pagastes o preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Posso dizer, posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Na salvação eu caminho, o Espírito vive em mim. Declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. Posso dizer, posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração.
que sou é teu, que sou é teu. Graça e a paz. Uma excelente semana a todos, em nome de Jesus. Amém?